Olá, eu sou Marcão, sou professor de História e esse vídeo aqui é um vídeo de uma série de vídeos que a gente vai fazer falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu optei por dividir a Segunda Guerra Mundial em 4 momentos e aí, portanto, a gente vai trabalhar em 4 vídeos separados, onde basicamente do primeiro, que é esse aqui, até o final, a gente vai passar por boa parte do que aconteceu de importante durante a Segunda Guerra Mundial. Esses 4 momentos, ou seja, esses 4 vídeos que a gente dividiu o assunto, o conteúdo, foram o seguinte. Primeiro, a gente vai falar da Batalha da França, depois a gente vai falar da Batalha da Inglaterra, depois a gente vai falar da Batalha da Rússia, e depois a gente vai falar da entrada dos Estados Unidos na guerra e obviamente, aí nesse vídeo sobre a entrada dos Estados Unidos na guerra, a gente vai falar sobre o final, a conclusão da Segunda Guerra Mundial. Agora, nesse vídeo aqui de hoje, onde a gente vai falar sobre a Batalha da França, aí a gente vai falar um pouco mais sobre o início da guerra e tal, mas vamos ao assunto aqui então. Então, a gente vai falar aqui um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial, e só fazendo um rápido resumo, já que vai que você não viu nenhum vídeo anterior, ou não viu esse conteúdo ainda na escola, ou não estudou e tal, então vamos lá. Quando a gente fala sobre a Segunda Guerra Mundial, a primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui é que se a gente está falando da Segunda Guerra Mundial, é óbvio que teve a primeira foi de 1914 a 1918, e quando acabou a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha era a grande derrotada do conflito. Militarmente, economicamente, ela foi obrigada a abrir mão de algumas reservas de carvão, foi obrigada a pagar indenizações caríssimas aos vencedores, a França, a Inglaterra, os Estados Unidos e a Itália, só que na prática a Itália não recebeu nada disso. E o que acontece é que, com a Alemanha saindo humilhada dessa Primeira Guerra Mundial, a Alemanha nutriu nos alemães um sentimento de revanche e de vingança pelo que tinha acontecido. Então, isso acabou servindo de terreno fértil para as ideias do nazismo e a eloquência do Adolf Hitler, que acabou chegando ao poder, convencendo uma boa parte da população alemã que ele e o nazismo era a solução para aquela crise econômica, uma pobreza extrema, a Alemanha pagando dívidas aos países, se sentindo humilhada, a moral lá embaixo. Então, o que acontece é que, quando Hitler chega ao poder, na sua ideologia, que ele escreveu no seu livro Mein Kampf, ou seja, Minha Luta, já estava claro que a Alemanha ia se rearmar, já estava claro que a Alemanha ia procurar vingança pelo que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. É por isso que no outro vídeo aqui do canal, eu chamo, e não fui eu que criei essa terminologia, mas eu chamo essa Segunda Guerra Mundial, e junto com a Primeira, a gente diz o seguinte, abre aspas, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, principalmente a Segunda Guerra Mundial, nada mais é do que os negócios mal resolvidos da Primeira Guerra Mundial sendo resolvidos. Então seria como se a gente estivesse falando do mesmo conflito, da mesma guerra, do mesmo problema, só que houve uma parada aí e as coisas continuaram. Parou em 1918 a primeira, e aqui a gente chega ao ano de 1939. O Adolf Hitler é o Führer, o grande líder da Alemanha. Ele quer territórios, ele quer terras, ele quer expansão. No outro vídeo aqui no canal eu até contei como é que, analisando esse período entre as guerras, eu falei para vocês, expliquei como que o Adolf Hitler e a Alemanha conquistaram a Áustria, a Tchecoslováquia, e queria mais e mais e mais. Até que chegamos ao dia 1º de setembro de 1939. A Alemanha decide atacar a Polônia. A Polônia tinha um território chamado Danzig, o corredor polonês, que dividia a Alemanha em duas, entre a Prússia Oriental e a Alemanha. E o Hitler atacou Danzig, atacou a Polônia, dando início no dia 1º de setembro de 1939 à Segunda Guerra Mundial. Quando isso aconteceu, vale lembrar aqui que antes da guerra começar, a Alemanha já estava conversando ali, orquestrando e solidificando um acordo com a União Soviética, que era como era chamada a Rússia, e suas repúblicas satélites, todas comunistas ali. O grande plano do Hitler, quando a gente olha o livro dele, Minha Luta, era destruir o comunismo, era atacar a União Soviética, era escravizar as populações eslavas que existiam na Rússia e tal.
Só que mesmo quem leu aquilo ficaria de boca aberta e de queixo caído em ver o que aconteceu ali em 1939. A Alemanha costurou um acordo com a Rússia chamado Pacto Molotov-Ribbentrop, ou Ribbentrop-Molotov, como você quiser, ou Pacto Germânico-Soviético de Não Agressão, onde, como o próprio nome diz, de não agressão, os dois países se comprometiam a um não atacar o outro e, ao mesmo tempo, os dois atacarem a Polônia e dividirem a Polônia ao meio. Então, quando a Segunda Guerra Mundial começou, e começou essa primeira fase da guerra, que a gente chama de Batalha da França, ou Guerra da França, a gente vê que o primeiro a ser atacado foi a Polônia. Rapidamente ali, o Hitler atacou a Polônia no dia 1º, a União Soviética atacou a Polônia no dia 17 de setembro. E os dois exércitos se encontraram no meio da Polônia e se saudaram, e a Polônia ali praticamente deixava de existir como nação soberana, embora que depois eles ainda lutaram em Varsóvia e tentaram resistir. Mas ao final da guerra, quando a Alemanha finalmente foi derrotada, o que acontece é que a Polônia passou para as mãos da União Soviética, colocaram uma ditadura ali e por aí ficou, até que no final do comunismo, no final da Guerra Fria, já perto dos anos 1990, a Polônia voltou a ser uma nação livre, nem do nazismo, nem do comunismo, uma nação independente. Mas a Polônia foi a principal nação atacada ali naquele momento e foi repartida no meio, metade para os nazistas, metade para os comunistas da União Soviética. A Alemanha, então, tendo derrotado a Polônia, resolveu colocar seu foco principal na França. Vale lembrar que na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha teve vivendo um pesadelo horrível. A Alemanha ficava mesmo no meio entre a França e a Rússia e teve que enfrentar os dois. O exército da Alemanha ficava dividido e por isso não pôde ser contundente o suficiente para ganhar a batalha, para vencer o conflito rapidamente. O Hitler já tinha resolvido esse problema fazendo esse acordo com a União Soviética, que acaba nos levando à pergunta: os alemães e os soviéticos, os nazistas e os comunistas se davam bem? É claro que não. A Alemanha queria apenas ganhar tempo para depois atacar a União Soviética, e a União Soviética queria ganhar tempo para reequipar ainda mais seu exército para enfrentar os nazistas lá na frente. Mas, por hora, pelo momento de 1939, a assinatura do acordo entre a Alemanha e a União Soviética foi o melhor para os dois, pelo menos os seus dirigentes, o Hitler na Alemanha e o Stalin na União Soviética, acharam. Com essa assinatura, agora a Alemanha não ia mais enfrentar a União Soviética no leste, podia se concentrar no oeste contra a França. Partindo para a França, a gente via nesse momento aí que a França tinha um exército melhor, era mais bem equipado, estava mais bem preparado, mas não deu certo, eles não venceram os alemães, o que vai contra toda lógica, porque o pessoal na época eles achavam o seguinte: a Alemanha quer guerra, quer, a Alemanha quer fazer o conflito, quer, mas eles vão esbarrar na França novamente, igual esbarraram na Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial teve a guerra de trincheiras e tal. Só que dessa vez, mesmo os alemães não tendo o mesmo número de tanques de guerra, mesmo o exército francês sendo considerado um dos melhores do mundo, o que acontece é que a Alemanha bolou um plano para ganhar da França e ganhou até rapidamente. Quando a gente vê o que é que os alemães fizeram para ganhar dos franceses, a gente vai entender o seguinte: os franceses tiveram seu território devastado pela guerra de trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Então os generais franceses criaram uma estratégia que era a seguinte: entre a Alemanha e a França, pelo norte, tem a Bélgica. Na parte sul eles fazem fronteira, aí vai se dividindo e lá em cima existe a Bélgica, a Holanda e por aí. O que acontece é que os franceses pensaram o seguinte: vamos movimentar o Hitler com o exército alemão, vai fazer a mesma coisa que o exército alemão quis fazer na Primeira Guerra Mundial. Vai atacar a gente pela Bélgica, a gente não espera eles passarem pela Bélgica, movimenta o exército francês para dentro da Bélgica, e tudo que tiver de destruição das batalhas, dos canhões e tal, tudo vai ser dentro da Bélgica, e a França fica poupada. A gente manda só o nosso exército francês para dentro da Bélgica. Parecia uma estratégia interessante. O Hitler olhou isso e ele sabia que os franceses iam fazer isso. Então o que é que ele fez? Ele dividiu
dividiu o exército da Alemanha em 3 partes. Um exército alemão que realmente invadiu a Bélgica e conquistou ali a Bélgica rapidamente, pelo menos a entrada da Bélgica e uma boa parte do território rapidamente. Tem até um forte que tinha na Bélgica, chamado Forte Ben Emael, que era considerado inexpugnável, impossível de ser conquistado. Em um dia, os alemães jogaram paraquedistas, colocaram uma carga de explosivos, explodiram o forte e no final do dia os alemães estavam caminhando sobre as ruínas do forte, que era a entrada para a Bélgica e o símbolo de o quanto a Bélgica poderia se defender. Isso tudo ia impressionando o mundo e as pessoas. Então Hitler colocou uma parte do seu exército no norte para invadir a Bélgica. Na cabeça dos franceses, os alemães estavam fazendo o que eles imaginavam que os alemães iam fazer, invadir a Bélgica. Outra parte do exército alemão foi colocada na região mais ao sul, numa região de floresta chamada Ardenas. Essa floresta era tão densa e tão pesada que os franceses achavam que nenhum exército atravessaria aquilo ali para invadir a França. Então, ali a defesa era mais fraca. E mais ao sul, tinha um conjunto de fortificações chamada linha Maginot. Os franceses construíram essas fortificações e ali a defesa era muito forte. Então, os alemães dividiram seu exército ali em 3 grandes grupos. O grupo mais ao norte invadiu a Bélgica, cumprindo o plano que os franceses achavam que os alemães iam fazer. Um grupo mais ao sul atacou a linha Maginot, só para fazer um faz de conta, mas o grupo principais de exércitos alemães começaram a atravessar as Ardenas lentamente, a floresta muito densa. Com seus tanques, eles foram atravessando as Ardenas para já sair dentro da França. Os franceses movimentaram seu exército mais para dentro da Bélgica e o Hitler ordenou que a Força Aérea Alemã não bombardeasse, não atacasse as tropas francesas que estavam indo para dentro da Bélgica, porque eles estavam caindo numa armadilha. Eles foram para o norte, para dentro da Bélgica, a força principal alemã estava atacando aqui pelas Ardenas, os franceses não estavam nem sequer vendo o que estava acontecendo. Quando eles se dão conta, os alemães saem dentro da França, a defesa ali não era tão forte, o exército principal estava dentro da Bélgica, tenta voltar rapidamente, os alemães começam a fazer um movimento de pinça, indo na direção norte. Os franceses, nesse começo da guerra, estavam perdidos, literalmente perdidos. Para você ter ideia, eles erraram achando que o ataque principal era pela Bélgica e não foi pelas Ardenas. Segundo, quando eles viram que o ataque era pelas Ardenas, eles imaginaram que a Alemanha ia na direção de Paris, que os alemães iam na direção de Paris, que é a capital. E não, o objetivo era ir para o norte, prendendo a força principal do exército francês dentro da Bélgica. Junto aí com esse exército francês, tinha também a Força Expedicionária Britânica, que eram soldados da Inglaterra, do Reino Unido, que tinham vindo e estavam lutando sob o comando dos generais franceses. Nessa confusão aí, o exército francês tentando voltar, vendo seu país para trás, na mão dos alemães, e os alemães indo na direção norte, sem os franceses entenderem que era isso que estava acontecendo, acaba que nas praias da França ficam confinados ali, presos, mais ou menos ali 330 a 338 mil soldados. Era muita gente. Nas costas, o mar. Na frente, os alemães com a máquina de guerra incrível, jogando bala em você e fazendo um fogo de guerra ameaçador e voraz. Então os franceses e a Força Expedicionária Britânica se viram no inferno ali nesse momento. O Churchill, que era o primeiro-ministro da Inglaterra, ele manda buscar a Força Expedicionária Britânica e evacuar boa parte do exército francês ali também. Há todo um movimento, tem uma mega operação para evacuar esses soldados aliados ali de dentro da França, atravessando o Canal da Mancha, indo até a ilha, que é onde fica a ilha da Bretanha, que é onde fica a Inglaterra. Lembrando aqui que quando eu digo aliados, eu estou falando de França e Inglaterra. Depois é que viria a Rússia e os Estados Unidos, a União Soviética e os Estados Unidos. Do outro lado, tinha os países do eixo, que até esse momento era só a Alemanha e a Itália. Então, na Segunda Guerra Mundial, a gente tem os aliados e os países do eixo. Mas, vamos lá. Então, tem essa retirada, que é a retirada de Dunkerque. Todo mundo sai comemorando, salvamos 300 mil soldados, que coisa maravilhosa. E o Churchill, ele é firme e pontual no que ele diz. Ele diz o seguinte, abre aspas, não se ganha guerras com retiradas. A gente não vai ganhar guerra nenhuma fugindo do nosso inimigo, fecha aspas.
Então, mas aí os alemães vão até a praia, capturam o espólio de guerra, que não era pouco, os britânicos e franceses deixaram muita coisa para trás, e eles se viram na direção sul. E em junho de 1940 eles chegam em Paris e conquistam Paris, e a França foi derrotada. Então perceba, a guerra que começou em 1939, em setembro, em junho do outro ano a França já estava derrotada e conquistada pelos alemães. Aí você me pergunta, e o que é que eles fizeram com a França? Eles dividiram a França em 3 zonas de influência, uma para ser italiana, outra para ser alemã e uma França livre, que tinha que obedecer aos alemães, chamada a França de Vichy, o regime de Vichy. Mas a França livre, independente, deixado de existir nesse momento aí. Também o que acontece, uma dúvida que muita gente tem, diz assim, se os alemães conquistaram Paris, por que a Torre Eiffel está lá? Por que alguns museus e monumentos históricos estão lá? Primeiro que todas as obras de arte foram levadas para o interior para escapar dos bombardeios, e segundo, o Hitler não decidiu invadir, decidiu tomar Paris, mas ele decidiu não bombardear Paris. O Hitler tinha sonho de fazer uma grande capital na Alemanha depois da guerra, chamada Germânia, e nessa grande capital teria uma praça onde teria muitas obras de arte, seria uma coisa gigantesca e monumental. E ele deixou Paris, nos planos dele, ele teria deixado Paris para que as pessoas comparassem Paris com sua beleza e sua cultura com a nova capital da Alemanha, a Germânia, e vissem que a nova capital da Alemanha era muito mais vultuosa, muito mais bonita, muito mais monumental do que Paris, que era considerado o grande símbolo de cultura e monumentos do mundo e tal. Então é por isso, por decisão do Hitler, que Paris não foi bombardeada. Também vale lembrar que na própria retirada de Dunkerque, quando eu falei que franceses e britânicos foram evacuados para o Império Britânico, para a Ilha da Bretanha, isso só foi possível porque o Hitler pediu para os exércitos diminuírem a velocidade de avanço, o exército alemão. Aí você me pergunta, e por quê? Muita gente acredita que o chefe da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, teria garantido ao Hitler que a Luftwaffe, com seus aviões de guerra, não permitiria que a RAF, a Real Força Aérea Britânica, e os navios evacuassem todos aqueles 300 mil soldados que estavam nas praias da França. E aí o Hitler deixou a evacuação acontecer, confiando que a Luftwaffe impediria. Lembrando que a RAF aí, ela veio só para dar apoio em batalhas aéreas enquanto os navios evacuavam os soldados. Mas, basicamente, o que a gente pode falar de importante nesse momento sobre a Batalha da França é isso. Incrivelmente, a França foi derrotada em um ano, em menos de um ano. A Alemanha, nesse momento aí, parecia imparável, e a gente está numa época da Segunda Guerra Mundial, junho de 1940, onde a Alemanha parecia que ia ganhar a guerra facilmente. Fez isso com a França, que era considerada uma potência do mundo na época, e aí as outras nações pensavam, e o que será que vai ser da gente? Ou o que será, ou quem será que vai conseguir parar a França? Quem será ou o que será que é capaz de parar os alemães e sua máquina de guerra formidável e incrível? Então, a gente vai encerrar o vídeo por aqui. No próximo a gente vai falar da Batalha da Inglaterra, mas esse vídeo sobre a Batalha da França, ele marca justamente isso, o início da guerra e os acontecimentos que levaram à derrota da França para a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Eu espero ter esclarecido. Um abraço e até mais.